Ai, que Sim. bom, graças a Deus. Então vamos lá, tudo bonitinho, para a gente poder começar tudo legalzinho. Então, assim, que bom que estamos todos aqui, né? Bastante gente, isso é legal. E eu vou começar então falando a respeito da nossa disciplina. Eu vi que a maioria de vocês, né, estava entrando lá bonitinho, acessando, isso é legal, porque daí já dá para vocês verem. Então, assim, a estrutura da disciplina, ela é um pouco diferente, porque é, ela tem um jeito de é, se organizar diferente das disciplinas quando a gente consegue colocar materiais e tudo mais. Então eu consigo ver, mas ela tem uma estrutura que não é assim, aula um, aula 2, aula 3, aula 4. Ela tem atividades a serem executadas, certo? Então, nós até conseguimos, já, a gente já tinha até falado, da estrutura da disciplina. Então, nós estamos hoje tratando da unidade 3, tá bom? Porque a unidade 1 a gente até que conseguiu realizar, a 2 a gente fez de acordo com o questionário que vocês responderam, e aí a 3, como ela é bem curtinha, a gente ainda consegue. E eu acho que acho não, né? É um tema muito legal, que é a questão da educação infantil e a questão do brincar. Mas é um brincar com intenção, né? Então, esse brincar com intenção, o que quer dizer? Que eu preciso ter um objetivo para poder realizar. Por quê? Porque se eu brincar pelo brincar, a gente pega e põe. Mas não. É um brincar que é organizado, é um brincar que é pensado, é planejado, né? Para quê? Para que todos consigam ter uma forma de imaginar. E aí, quando a gente pensa em brincar, tem gente que fala assim: ah, brincar é brincar. Não, gente. Brincar é brincar quando não é dentro do ambiente escolar. Quando nós estamos num ambiente escolar, aí o brincar ele é diferente. Né? E é nesse contexto que nós estamos, então. Como é que é essa ideia, né, do brincar? Lembra que nós já conversamos, né, sobre os tipos de comportamentos ao brincar? Foi a nossa última aula online, né? Falamos sobre isso. E agora nós iremos, então, ver como que organizar e pensar para esse brincar na educação infantil. Só lembrando, né? Retomando alguns conceitos que eu sempre gosto de retomar para a gente não se perder. Educação infantil em duas grandes etapas, né? A primeira etapa até os 3 anos, a segunda etapa até os 5 anos. Lembrando que a segunda etapa, dos 4 aos 5 anos, faz parte da educação básica, né? Que no Brasil inclui educação infantil a partir dos 4 anos, aí vai o ensino fundamental com 9 anos, o ensino médio com no mínimo 3 anos, e aí vem o ensino superior também, que é um nível, né? Então, assim, dos níveis, então a gente tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Estamos tratando na educação infantil, né? Tanto na etapa 1 quanto na etapa 2. E aí vai falar sobre criatividade. E o que é interessante, muita gente acredita que criatividade ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, né? E a gente sabe que tem gente que fala assim, ah, ela tem o dom, ó, ela pega o lápis e executa, ela pega o giz e assim faz milagres. E o que que a gente sabe, né? A gente sabe que quando uma pessoa pega um lápis, quando a pessoa pega um giz ou seja tinta, vai pensar no material que você dispuser, não é assim tão simples, né? Como assim não é assim tão simples? A gente pode desenvolver, a gente pode experimentar, a gente pode motivar a pessoa a ter comportamentos bem diferentes, né? Então, o que você quer dizer com isso? Ah, eu quero dizer o seguinte, quero dizer que, né? E não só eu, né? Mas a autora desse caderno, ela fala exatamente isso. Olha, a gente pode sim incentivar
a pessoa e essa pessoa ter atividades mais criativas. Por quê? Porque vai dando liberdade à sua forma de se mostrar. Aí você fala assim, mas como assim a sua forma de se mostrar? Como é que se faz isso, né? Como é que se pensa tudo isso? Então, você oferece um material diferenciado e deixa com que a pessoa faça a manipulação. Nesse caso, crianças. E assim, criança não está tão presa ao uso adequado de um material. Criança, ela tem um outro olhar, e esse outro olhar é que é difícil, né? Então, assim, uma criança olhar para uma nuvem e falar assim, olha, você está vendo ali? A gente fala, não, não estou vendo. Não, mas tem, e tenta apontar, e tenta desenhar, e tenta nos convencer ao tempo todo ir lá e falar assim, olha, é assim que funciona, né? Então, quando pensamos na educação infantil, isso está muito mais fácil. Agora, então quer dizer que não existe um dom, um talento especial? Existem pessoas que têm maior habilidade? Existem, mas nós podemos incentivar ao máximo para que isso apareça. Como assim? Bom, uma das primeiras coisas que a gente sabe que funciona com o comportamento criativo é a valorização, né? Então, quando você valoriza o que te é demonstrado, a gente vai vendo que as pessoas vão cada vez mais querendo mostrar-se boa. Todo mundo quer ter, né, um grande elogio, todo mundo fica olhando, ai, olha o que eu consegui fazer. Todo mundo gosta disso. Isso é bastante comum. Mas quando você pensa numa criança, eles são muito mais suscetíveis, né? E aí, vindo de alguém que eles valorizem, aí vem muito mais. E é nessa ideia que vem a ideia de criatividade. Quanto mais eu tiver o domínio do material, seja ele qual for, maior a probabilidade que eu terei de demonstrar algo diferenciado, né? Mas o que vamos pensar como que é, né, a criatividade, né? Como que é isso? Então, aí vem o autor falando assim, olha só que lindo. A criatividade é uma conquista, um ponto de chegada que não podemos manter para sempre. É uma capacidade precisa, nem sempre afinada. Ou seja, nem sempre eu tenho essa consciência de que posso transformar esse material em uma outra situação, né? Então, nem sempre. Aí você fala assim: espera, você disse que era para eu planejar, você, enquanto professor, aquele que proporciona. E aí, esse que está manipulando, ele tem a liberdade. Pode ser cerceada. O que é cerceada? Pode ser assim, delimitando um espaço? Pode. Pode ser delimitando o tipo de material? Pode. Pode ser conseguindo de uma outra forma, né? Então, o que você quer dizer conseguindo de uma outra forma? Olha, incentivando, será que não daria? Será que de repente você conseguiria fazer com uma outra perspectiva? Será que aqui a gente consegue mudar e transformar num animal? Ou seja, esse instigando vai a imaginação. Por quê? Quando eu digo, mas você disse que era para fazer um animal, mas qual animal? Que animal que vem? Por que que veio, sei lá, um elefante ao invés de vir um cachorro, né? Então você pensa assim, você fala, sei lá, a gente adulto tem algumas coisas que às vezes a gente pensa assim que é óbvio, né? Então, vamos fazer então algo relacionado a um dia feliz. Aí a criança vai lá e faz um dia chuvoso. Aí você pensa assim, dia chuvoso? Dia chuvoso é feliz, né? E aí vai vendo, vai vendo, vai vendo, e aí pensa, não, dia chuvoso não é feliz, talvez para você, mas pense só, né, de repente é um dia chuvoso, e no dia chuvoso é quando eu, sei lá, eu posso brincar com os meus irmãos, é quando os meus pais ficam comigo, é quando na minha casa tem o dia da pipoca, ou seja, esse é o dia feliz da pessoa, não é o seu dia feliz, a gente confunde muito, né? O que eu acho bom é bom para todos, e não é, né? Então, é nessa ideia que vem a grande percepção da criatividade. Então, aí você fala assim, ok, mas o que quer dizer isso? Caminhando se faz o percurso se faz caminhando. A pessoa só vai conseguir produzir algo
seja um desenho, seja uma dança, né? Porque daí a gente está pensando em criatividade, não precisa ser só gráfica, seja uma, vamos pensar, uma escultura, né? Que é uma forma de demonstrar a criatividade, ela só vai conseguir fazendo. Se a gente pensar, né, em tudo que nós já conseguimos fazer com o incentivo de alguém, se a gente não tivesse tentado, a gente talvez não tivesse conseguido. Aí você fala assim, como assim? Vamos usar um exemplo nosso, né? Quando se pensou em uma aula em EAD, aí você pensa assim, eu não vou conseguir, isso não sei se vai dar certo, eu vou ficar assistindo pelo celular, eu vou ficar vendo pelo computador. Tá, é diferente? É diferente, mas é possível? É possível. Aí você fala assim, tá, e o que que isso tem a ver? Bom, caminhando se faz o percurso. O que que eu faço, né? Que leitura faço? Faço a leitura que, de repente, algumas coisas que nós vínhamos fazendo no presencial, talvez após, né, acabar essa quarentena, essa pandemia, transforme-se realmente à distância, né? Aí você fala assim, mas a educação, professora, minha resposta é talvez sim, talvez não, mas não temos só a educação, temos formas de se comprar, né? Então, de repente, a pessoa não sabia. Aí você fala assim, e para a criança? Para a criança também. De repente, a única representação que tinha o celular e o computador para a criança fosse para brincar. E agora, esse celular, esse computador, ele já tem uma representação de estudar. É um outro jeito de fazer. Então, como é que eu vou fazendo? E aí eu vou transformando e vou mudando. Aí fala, né? As crianças não são criativas. Quando você lê esse começo dessa frase, você fala assim, como não? Né? Aí fala assim, bom, tem dificuldades, tem criança não é criativa, será que, né? Falaram para ela que o que ela estava fazendo não era bom e etc. A criatividade vem pela manipulação de olhar, de conhecer, de poder ver por um outro ângulo. Como é que eu posso ver por um outro ângulo sem nunca ter visto? Né? Outra coisa, né? Culturalmente, nós temos funções para alguns objetos. Aí você fala assim, como assim funções para alguns objetos? Se você vai pensar assim, vamos pensar, né, num brinquedo, por exemplo, né, que nós já falamos até um pouquinho sobre isso, um tambor. Um tambor para nós crianças, né, brasileiras, ele pode transformar-se em um samba, né? E para uma criança que tem origem, por exemplo, oriental, vira samba? Não, não vira samba. Vai virar uma apresentação de tambor, por exemplo, japonesa, que eu já vi. É diferente. É bem diferente. Então, assim, o que você muda? Então, nós temos a questão cultural? Nós temos a questão cultural e ela muda. Aí você fala assim, como assim ela muda? Eu fico pensando assim num brinquedo. Imagina você pegou uma bola e jogou para um grupo de meninos brasileiros. Possivelmente eles vão jogar futebol, né? Possivelmente. Baseado em quê? Na nossa cultura. O futebol é muito forte, a grande maioria vai pensar. Você pega uma bola e joga para o menino estadunidense, né? Porque americanos somos todos nós, né? Todos nós estamos na América. Mas pega o menino estadunidense, ou seja, que mora nos Estados Unidos. Possivelmente eu faço isso por quê? Porque não posso ter certeza. Possivelmente esse menino vai pegar essa bola e vai jogar em uma cesta, né? Aí você fala, uma cesta, professor, será que não é futebol americano? Pode ser futebol americano, mas não vai ser futebol na estrutura que nós pensamos de futebol aqui no Brasil. Então, a questão cultural, ela muda um mesmo objeto. Fora a questão de estereotipia, que nós já falamos em aulas anteriores. Existe brinquedo para menino e para menina, né? Dá para a gente transformar? Como é que você faz isso? Como é que você vai brincar?
né? Ah, eu entreguei panelinhas, panelinhas para as meninas, carrinho para os meninos, né? Então, assim, tem uma estereotipia, dependendo do lugar, tem. Por que que a panelinha não pode ser para os meninos? Ai, não tem função. Você vê como é uma estereotipia? Por quê? É tão estranho, porque quando pensamos em panelinha para meninos, tem gente que fala assim, ah, eu acho que, ó, isso é coisa só de pedagogo mesmo, porque se for no mundo real não vai dar. Engraçado, mas a grande maioria dos chefes são homens, né? Então, quer dizer, enquanto criança, eu não posso brincar com a panelinha, porque é para menina. Mas depois que eu me torno adulto e eu tenho uma outra representação, aí eu posso. Aí você pensa, como assim você pode? Por que é que muda, né? É uma questão de valor, estereótipo. O que que é estereótipo? Esse é para X, o outro é para Y. Isso muda, isso muda. Então, se pensamos, né, como é que você vê uma arma, por exemplo, né, um revólver? Depende. A minha pergunta é: quem é que está com esse revólver? Né? Se é uma pessoa que lida, né, alguém, sei lá, um policial, ele pensa, é um objeto de trabalho, né? Ele tem uma outra representação. E as crianças, se eu for um filho de um policial, possivelmente ele vai falar assim, não, mas isso aí é para trabalho, ele não vai ligar a questão da violência, não, mas é como o meu pai, é como o meu tio, é como o meu irmão trabalha. Aí você fala, e muda para ele? Muda, né? Ah, pode parecer assim, ai, que estranho, né? Como assim muda? Gente, muda e muda totalmente. Como é que isso está representado? Aí você fala assim, tá, mas pode transformar de tempos em tempos? Gente, tudo pode ser transformado. Então, assim, alguns comportamentos que em outros tempos eram considerados inadequados, hoje são aceitáveis, né? Então, em outras épocas, né? Ah, a menina não estuda. Era esperado, né? Ela não está, hoje já não mais. Então, é nessa ideia de estereótipo. Aí vamos lá, né? Como é que eu transformo isso? Né? Como é que um professor de educação infantil transforma isso? Mostrando uma outra forma de se lidar, né? Então, assim, estou acostumado. Aí vem, assim, uma ideia na minha cabeça, principalmente, de algumas situações que a gente já viu, né? Então, por exemplo, para que serve uma panela? Para cozinhar. Ok. Aí quem já gosta de provocar, pega o livro do menino maluquinho e mostra a capa. Onde está a panela na cabeça? Ah, pode ter um outro jeito? Pode. Poderia ser uma brincadeira? Poderia. Conta-se a história, vão achar engraçado, vão ver as artes desse menino, mas transformei a percepção de uma panela. Você fala, professora, se eu fizer um negócio desse, será que as mães não vão ficar bravas comigo, né? Ah, a partir de agora, meu filho pegou a panela, como é? Por isso, gente, que nós, enquanto educadores, nós precisamos ter o quê? O planejamento. Então, o que que a gente pensa? Se eu cheguei lá e eu fiz essa proposta, estava lá no meu plano, eu tinha que transformar, você tinha que ter conversado já com esses pais desde o começo, porque o que que a gente faz? Né? Você fala assim, aham, aí agora, antes a aula era presencial, aí agora colocaram tudo em EAD. Como é que eu fiz isso? Gente, o plano seguiu o mesmo, né? Da educação infantil, do ensino fundamental. Ah, mas agora não estão tendo acesso. Depende do lugar, né? Aí você fala assim, como assim depende do lugar? Bom, porque a gente vai acompanhando. Educação infantil, até onde eu sei, né? E quem souber melhor aí pode falar em Itapecerica da Serra, por exemplo, que é onde está o nosso campus, né? Não está tendo as aulas de educação infantil ainda online, não tá. Mas poderia passar a ter? Pode. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo está tendo. Aí você fala assim, elas estão fazendo vídeos, estão fazendo coisas? Estão, né? A rede particular continua. Então, assim, aquele plano lá do começo de fevereiro, ele está sendo mantido de uma outra forma, uma outra forma, assim como com a gente. Por isso, qual que é a grande sacada?
né? Qual que é o grande pulo do gato? É você conseguir pensar isso antecipadamente e escolher materiais que vão te ajudar a dar mais de uma interpretação, né? Como que a gente faz isso? Bom, trabalhando a criatividade. Então, olhar para isso e pensa, né? O que será que essa colher poderia se transformar? Ela pode se transformar numa lupa, ela pode se transformar num tapa-olho, ela pode ser... O que que ela pode, né? E aí, mostrar para uma criança, você já tendo essa ideia, né, inicial, por que que é legal você ter essa ideia inicial? Para você poder provocar o grupo, né? Então, assim como quando a gente vem, né? Como que você provoca? Gente, o que que isso te parece? Daria para a gente brincar de um outro jeito? Daria para a gente fazer como? Daria para a gente transformar, que nem pensar numa panela. Gente, olha, uma panela. Viram? Para que serve? Daria um outro jeito? Quando você mostra, por exemplo, a capa do menino maluquinho, podia ser um chapéu. E dá, aposto que a grande maioria vai querer colocar na cabeça, vai querer olhar como é, ou seja, é uma outra experiência. E aí as pessoas passam a ver os materiais com um outro olhar. Com a criança, acho que muito mais, né, criativo e livre. Porque nós adultos nós temos uma dificuldade imensa de achar uma outra percepção diante de um material que a gente já está acostumado, né? Como que a gente sabe disso? Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma, uma brincadeira que apareceu bastante no Facebook, internet, que era para estacionar carros, e a gente só conseguia ver de um jeito, e as crianças viam a sequência, né? E falavam que era de um teste de inteligência chinês. Acredito que não, mas a gente só consegue olhar ali, essa função é para isso que serve. Nem sempre é assim, né? Aí vamos pensar, né? O que é que você precisa ter em mente? Então, perguntas que precisam estar na sua cabeça na hora de realizar esse planejamento para poder oferecer atividade. Que propostas podem promover maior criatividade? Ou seja, que materiais vão dar maior asa à alimentação? A imaginação, desculpa. A imaginação, como que eu vou alimentar essa criatividade? Aí você pensa assim, ai, não sei. Bom, hoje, né, pensando, voltando no Garfield, né, quem assistiu ao filme, né, é, como é que chama? Toy Story, né, o Garfinho, gente, teve gente comprando o Garfinho já pronto, sendo que é um garfinho de festa, né? Não sei se vocês viram, mas existe esse brinquedo hoje para vender. É um garfinho de festa, enfeitadinho lá, bonitinho, que era para ser o quê? Como diz o próprio filme, né? Lixo, né? É isso que nós somos. E não, ele deu toda uma outra representatividade. Será que era isso que o autor queria? Eu penso que sim. O que que eu posso mostrar? Como é que eu posso? Então, poderia ser o filme um eliciador da minha própria aula? Poderia. O que que a gente tem aqui que poderia ser jogado no lixo e que pode se transformar num brinquedo? Essa que é a ideia, né? Então, como é que deve ser ambientadas? Um filme pode ser uma ambientação? Pode, né? Ah, e a criança vai perceber? Gente, eles são muito inteligentes. Eles vão perceber, né? Eles vão conseguir olhar e falar assim: ah, é assim que a gente faz, é assim que a gente chega, né? Organizar tempos e espaços, né? E os materiais. Isso é muito sério. Então, olha, mesmo que eu tenha diversos materiais recicláveis, será que organizar por tipo de material, né? Plástico com plástico, vidro com vidro, madeira com madeira, pedras, né? As questões naturais. Como é que eu vou ter acesso a isso? Como é que eu vou organizar? Será que vai ser por tamanho? Será que vai ser por cor? Isso já tem que estar aqui, ó, na cabeça do professor antes de propor. Por quê? Todas essas formas são possíveis. Agora, para quê? Dependendo do que eu quero, a cor não é importante. Dependendo do que eu quero, o tipo de material não é importante. Então, como é que a gente chega lá? E aí você pensa assim, e agora, né? O que é mais sério? É a cor? É o material? É o quê? E aí vai vendo como é que se chega. Bom,
Como tirar proveito das interações de modo a favorecer aprendizagens? Esse aqui, gente, é chamado par produtivo, né? Dupla, agrupamento produtivo, duplas, trios e tanto faz. O que é interessante a gente pensar num grupo? Depende da atividade que você quer, né? Então, tem atividade que deixar, sei lá, os mais falantes juntos pode favorecer. Tem outras que, melhor não. Então, separar aqueles que se comunicam melhor oralmente, colocando-os como líderes, de repente, né? Em outros, não, vou deixar que eles mesmos escolham os grupos. Eu quero ver como é que eles se organizam. Pode ser uma proposta? Pode. Né? Não, eu acho que sempre sou eu que tenho que arrumar, porque quando eles se organizam, ficam todos os arteiros de um lado, ficam todos quietinhos do outro, aí esse grupo não funciona, né? Qual era a proposta? Dependendo da proposta, dá para a gente dividir, né? Então, pensar, será que as crianças devem escolher sempre os materiais, né? E o que fazer? Gente, existem muitos materiais. Será que os nossos alunos conhecem materiais diferentes? Porque até nós, como adultos, nós costumamos escolher o que conhecemos primeiro. E aí a gente abre mão de conhecer outras coisas. Quando eu abro mão de conhecer outras coisas já no mundo adulto, já não é produtivo. Imagina no mundo infantil, né? Mas eles podem escolher tudo, então deixo tudo a cargo deles? Depende, qual a sua proposta? Você pode colocar limite no tempo, limite no tamanho da folha, você pode colocar limite na quantidade de cores, só pode usar 3 cores, só pode usar 4 tipos de materiais, depende. Então você vê que tudo começa com a sua proposta, porque se eu não souber qual é a proposta, eu não sei o que se faz, né? Então, e o que é uma boa atividade exploratória na educação infantil? É aquela em que as crianças realmente exploraram. Então, assim, então se eles brincaram, essa é uma boa atividade? Se a sua proposta era para brincar, é. Mas se eles mexeram em tudo, se eles. Não sei se tudo. Era isso que você desejava? Era a troca, então eu começo e o outro termina? Não, quem começou tem que terminar, mesmo vendo que o outro colega descobriu um outro material. Pode trocar de material? Eu posso dar uma parte do meu? Pode. Não, dessa vez não pode. E por que eu não deixaria, professora, alguém trocar? Será que é para eu também provocar um planejamento? Né? Aí você fala assim, mas quem é criativo planeja? Gente, planeja. Pensa num artista. Você acha que ele pega qualquer tipo de material? Você acha que ele não pensa, olha, vou usar melhor vou fazer uma escultura com qualquer pedra? Né? Não, ele deve ter uma pedra que ele gosta mais, ele deve ter uma tinta que gosta mais. Por isso que fica a marca do artista, né? Quando a gente olha lá, você fala assim, quantos tem, né? O que é que a gente vê lá? Então, assim, você vê, por exemplo, um desenho de sei lá, vamos pensar no mais contemporâneo, que eu acho que todo mundo viu e está famosinho agora, embora não seja nosso, que é artista, mas assim, no Romero Brito, por exemplo, como é que a gente sabe que é uma obra dele? Quem consegue lembrar dele e me falar? Como é que você sabe, olhando uma imagem, que o Romero Brito foi quem pintou? Que características tem uma produção dele? Quem sabe? Oi? É um desenho colorido, abstrado. As cores, bem levinhas, né? Pastéis. Formas geométricas. A cor é pastel mesmo? Ou são extremamente fortes? É amarelão, vermelho? Fortes.
Exatamente. Então, assim, é uma característica da arte dele. Será que ele já tentou outras coisas? Imagino que sim. Mas como é que a gente sabe que é dele? Exatamente por isso. Tem, né? Tem triângulos, tem círculos, tem cores, né? O traço preto é muito forte, a delimitação. Ou seja, a gente consegue prever, é dele. Acabou. Então, assim, fez outras tentativas? Possivelmente fez. Mas hoje a gente conhece que é dele. Então, é na mesma ideia. E aí a gente tem uma outra perspectiva. Bom, o que se espera, né, desse módulo de vocês, né? Aí, olha só, até o final dessa prática, o que é esperado? Que você pense sobre a interação de crianças, por isso que estou falando tanto, né? Conheça formas de organizar criança, né? Considerando o papel da interação no desenho, nos materiais, quem é que vai poder fazer, propostas potentes. Que são propostas potentes? Que vão provocar, né? Aí você pensa assim, ó, como assim vão provocar? Né? Como é que eu vou chegar lá e vou pensar que ela vai provocar? Porque você tem uma previsão. E essa previsão, ela vai se mostrar adequada ou não, né? Aí você fala assim, mas o que eu preciso, né? Para ter clareza, para eu pensar. Precisa conhecer, vamos lá, coisas que vocês já sabem. De desenvolvimento infantil, dos possíveis materiais que a gente pode usar. E aí a gente pensa, né? Por exemplo, tinta, né? Na educação infantil. Eu pensaria em algumas tintas que sejam comestíveis. Por quê? Porque muita criança pega e pau, manda na boca mesmo. Então, assim, seria mais adequado. E se pegar? E se comer? Né? Se pegar e se comer, tá tudo bem. Principalmente se essa proposta for para os menorzinhos de 0 a 3. A graça está em pegar e comer. Às vezes vai pegar, vai comer toda a tinta e não vai pintar. Já vi isso acontecer. Por quê? Porque achou bonitinho, porque curtiu, porque como era. Então, assim, aí nesse primeiro momento eu fico tranquila com isso. É uma exploração, gente. Oral, mas é. Né? Mas a ideia era que fosse uma proposta criativa. Então, a gente ainda não chegou nesse padrão. Então, assim, pensou-se como? Para quê? Para eliminar uma dificuldade. Começando. Então, se eu comecei com essa que é comestível, então, professora, nunca vou conseguir chegar no guache nem na tinta plástica, porque eles vão enfiar. Será que eu já não começo, né? Sensibilizando? Olha, aquela tinha um cheirinho. Vamos cheirar? Tinha cheirinho de fruta, tinha cheirinho de suco, normalmente a gente faz, né, com suco em pó. Agora essa, tem esse cheirinho? Essa não tem. Então, essa não é de pôr na boca. Essa aqui não é a que a gente está acostumado. Essa aqui é a diferente. Veja que também é uma forma de trabalho. Você vê que tudo tem um porquê? E lógico, sempre pensando em quê? Ter uma proposta criativa. E lembrando, né, gente, na educação infantil, a ideia é que a gente tenha um trabalho pensado em produção de portfólio, né? Não é assim, olha, fez um palhacinho bonitinho, nota A. Fez o palhacinho meio feinho, nota C. A gente não tá isso. A ideia é produzir um palhaço. Aí a professora, olha, de verdade, olhando lá, nem palhaço parece. É um começo? Comparando ela com ela, como ela está? Melhorou? Ampliou? Porque é essa a proposta. Então, assim, a proposta não é hierarquia, né? A, B, C, D, I. A proposta é realizou? Às vezes, né, dependendo do aluno, e aí quando a gente pensa em todos, o avanço está em que ele pegue na tinta. Digamos, né? Você está pensando aqui em educação infantil. Educação infantil tem aluno com deficiência? Tem. Alunos, por exemplo, no transtorno do espectro do autismo, eles não querem tocar em algo que seja melento, gosmento, que é a ideia da tinta. Então, assim, só o fato de pôr a mão já é um avanço. Aí você fala assim, e eu colocaria isso? Exatamente isso. Porque quem conhece o quadro, quem conhece a criança, sabe que esse é um avanço. Por isso que quando a gente pensa em unidade escolar, nós precisamos pensar em todos, né? Para que a gente possa ter uma noção, uma percepção do grupo, tá? Até aqui tudo bem?
Sim. Ok, ok. Então vamos lá. Dando continuidade, né? Desenhos prontos ou feitos pelas crianças. Gente, deem uma olhada bem na proposta aí. Então, né, eu olhando para minha tela, não sei se para onde vocês muda, o desenho do lado esquerdo é um desenho pronto, né? Como se você deu um desenho e a pessoa pintou, a criança pintou. O desenho da minha direita é um desenho que a criança fez. Qual o maior valor que você vê nos desenhos, né? Desenho pronto ou desenho feito pela própria criança? Criança, né, professora? Feito pela própria criança, entendeu? Aham. Eu Eu acho acho pela criança, que porque ali é. ela trabalhou, eu acho que ela trabalhou a base do psicológico dela do que foi, como é que eu posso explicar? Do jeito que foi exposto, né, na outra fotografia ao lado. Exato, porque assim, uma escolha de cores, ela é importante? Ela nos conta alguma coisa? Ela conta, mas a representação, né? Olha quantos brinquedos. O que a gente vê? Que é uma criança que gosta muito de brincar com coisas de rodas, né? É bicicleta, é carrinho. Eu não sei se aqui é um skate, mas parece um skate bem aqui embaixinho, ó, do ladinho dessa bicicleta azul. É um espaço, do lado da árvore tem uma lixeira, então assim, a gente infere, né? Infere por quê? Só posso saber se eu perguntar para essa criança que seja um parque, né? Um lugar que tem uma obrigação, escreveu lixo ali, então me conta que ela, ou ela de tanto ver a escrita, né, L-I-X-O, ela decorou isso como uma, né, a gente fala que leitura incidental, foi lá e olhou, ou ela já consegue realmente ler, né? Tudo muito colorido, tudo muito vivo. Eu acho que é muito mais bonito, muito mais criativo. Embora a gente veja, né, algumas estereotipias, né, onde está a flor, onde está a árvore, mas isso é comum, é como a gente olha o mundo. Então, é muito mais criativo, mas venhamos e convenhamos. Às vezes a gente entra nesse padrão de dar o desenho bonito para a criança pintar, por quê? Porque, assim, dependendo do lugar, e aí, gente, tomem bastante cuidado, né? Não sei se vocês serão professores, ou coordenadores pedagógicos, ou diretores, de valorizar só o que é bonito plasticamente, né? E não na ideia da produção. Né? Então, assim, esse aqui, ó, esse desenho aqui que eles pintaram, fica mais bonito para colocar no mural. Por que um desenho da própria criança também não fica bonito? Por que a gente não pode valorizar essa produção? Porque com esse tipo de ideia, só vai para o mural o desenho que é pintado, só vai para o mural o desenho que foi dado pela professora ou pelo professor, o que acontece? Você desestimula a criança a desenhar, que é o que a gente vê nos adultos hoje. Desenha para mim. Não sei desenhar não, professora. Pelo amor de Deus. Logo isso que você foi pedir, não dá para você pedir outra coisa? Né? Porque a pessoa já rejeita a atividade sem nem saber o que é. Mandou desenhar. Ó, já começou mal, hein? Porque eu não sei desenhar nada. E assim, eu acredito que se eu tivesse proposto que vocês fizessem isso agora, aí ia ter gente falando que não tem papel perto, tem outro falando que não pode desenhar, o outro falando que a câmera não tá boa. Cada um ia inventar um jeito. Até fico pensando assim, até gente, né, tá dentro de casa e fala assim, filho, desenhe pra mãe, rapidinho, rapidinho. Desenha aí que eu tenho que mostrar pra minha professora. Ou seja, tenta roubar, né? Eu quero apresentar uma coisa bonita. Ué, foi a sua produção. Gente, se nós formos olhar produções artísticas, nem sempre é o belo. Às vezes o diferente é o que chama mais atenção. Precisa ter uma marca, né? Que é o que se diz. Essa marca precisa estar ali. E aí, como é que a gente fala? Ele não é marca, né? De Nike, rainha. Não. É o seu traço, como é que ele é feito, tá? E aí vem a próxima, né? Olha só, gente. Eu também peguei aqui duas imagens. Por que você pegou, professora? Olha só, as crianças estão desenhando. Olhem bem no chão. O que me chama a atenção? Todo mundo tem o sol amarelo. Todo mundo tem o chão verde. Duas crianças já estão na produção das nuvens azuis. É sempre a árvore e a flor. E são meninas.
Ou seja, é como se você tivesse um padrão. Se eu não fizer isso, isso não é bonito. Me lembra uma frase, uma parte, né, do filme, daquele filme em que o menino vê mortos. Ai, como que é o nome? Quem consegue me ajudar? Sexto Sentido. E no Sexto Sentido, o menino fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim: eu um dia desenhei o que eu via, porque, né, o menino ele vê mortos, né, no filme. E aí ele fala assim: eu desenhei o que eu via. E aí chamaram a minha mãe, porque era um desenho muito agressivo e tudo mais. Aí eu passei a desenhar casa, flor e sol. Porque ninguém faz reunião com pai e com mãe quando você tem o desenho de casa, flor e sol. Então, o que acontece? A criança ali, no filme, ela queria mostrar que ela estava com uma dificuldade, que ela estava vendo mortos, né? Trazendo para o nosso mundo real. De repente, um abuso, de repente, né, uma dificuldade mesmo, que ela não consegue. E aí, como que ela vê um jeito de burlar? Desenhando o que todo mundo desenha. E aí eu me mostro como igual. Agora, do outro lado, você vê assim, né? Crianças bem diferentes e até o lugar de se pintar, né? Olha na parede. A parede, gente, está toda pintada. E essa pintura da parede, ela é bem livre. E fora isso, eles estão pintando dentro de uma tampa de uma caixa de pizza, né? Ou seja, olha como é a minha tela. Então, assim, quando eu penso numa aula, professora diferente, eu até penso que eu poderia fazer alguma coisa, mas olha, não tem tela, não tem tinta, não sei o quê. O que pode ser a sua tela? Pode ser uma caixa velha? Olha a expressão das crianças realizando, né? E aí não foi de propósito, parece assim, né? Um lado tem mais só meninas, outro lado tem só meninos. Eu quis essa proposta por quê? Porque é um jeito diferente de se mostrar. Até eu acho que se colocassem uma caixa de pizza assim, eu ia querer pintar, né? E aí não mostra como a atividade terminou, porque é de propósito para deixar livre, né? O que é que você vai pensar. Então, assim, qual que é a minha ideia ao mostrar essa imagem para você? Qual seria a proposta aí? O que eu diria para a criança, né? Faça o que você bem entende, né? Ou eu quero que você desenhe um dia bonito. Posso dar tema? Posso, claro que posso, mas eu preciso respeitar o que é um dia bonito para você. Como é que nós vamos chegar a esse padrão, né? Então vamos pensar? Vamos pensar, tá? Aí, gente, na unidade, ela tem um problema, né? Esse problema é o papel do desenho no desenvolvimento infantil. O que a gente sabe? Que as crianças desenham. E quando a criança desenha, ela representa boa parte do seu mundo. E aí nós temos, assim, várias situações que me vêm à cabeça de crianças, né, fazendo denúncias, contando situações diversas sobre problemas que têm através do desenho. Então, quando você imagina isso, né, você fala assim, mas como assim, né? O que elas contam? O que elas fazem? Gente, quando elas já conseguem escrever, vai para a escrita. Mas como é educação infantil, ainda não tem a escrita. Então, o desenho vai ser a grande porta. E aí a gente precisa ficar bem atento. Por quê? Uma mesma representação pode ter significados diferentes. E aí eu preciso perguntar a quem desenhou qual é o significado, o que ela quis demonstrar. Né? Então, sempre lembrar. Então, vamos lá. O que é desenhar? Né? É uma das principais atividades. Se a gente for pensar lá na pré-história, os homens desenhavam. Né? Então, assim, como que é isso para professores? Né? É uma coisa legal. Não, sabe o que é assim, ó. Eu tinha que fazer uma atividade, sabe? Mas não deu muito certo, não. Então, eu peguei uma folha aqui e falei, desenha aí. Por isso que muita gente rejeita o desenho. Né? Era quando eu não queria fazer. Você fala assim, professora, mas eu conheço crianças que tudo que ela quer é desenhar.
Será que é porque é algo que foi dito que ela faz muito bem? Né? Então, assim, quando eu tenho já um papel terapêutico do desenho, e aí, né, a minha formação ela já fala bastante sobre como nesse papel terapêutico do desenho, eu tenho todo um jeito, gente, até de como entregar a folha. Então, não é isso. Então, de repente, alguns de vocês falam assim, ai, professora, quando eu terminar a faculdade de pedagogia, eu quero, por exemplo, fazer psicopedagogia, porque eu acho interessante, eu gosto, eu penso que é legal. Se você pensa, o desenhar num ambiente clínico, ele é diferente do ambiente pedagógico. Ai, mas pode acontecer, professora, que no ambiente pedagógico a criança me entregue um desenho com uma denúncia? O que que a gente sabe? Pode. Todo mundo assiste jornal, todo mundo vê, é um jeito dela mostrar como é que está. Se você digitar, né, antes de começar a aula, quando eu coloquei as imagens, se você digitar assim, desenhos de criança, você vai achar muitos desenhos de crianças que denunciaram diversos tipos de abuso. E aí eu tô falando abuso, gente, tô falando sexual, né? De crianças que apanham, de crianças que são deixadas sem cuidado, e outras situações. Então, assim, as crianças, elas contam, seja através do falar mesmo, ou seja através do desenho. E aí a gente tem que pensar todo um outro jeito. Tem uma historinha que é bastante comum no ambiente pedagógico, que é de uma professora que ela ficava bastante preocupada porque uma criança da sala só fazia desenhos com lápis preto. Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. Quem não ouviu, né? Vamos lá. E essa professora fica bastante preocupada, porque todo o desenho vem. E aí o que acontece? Ela vai averiguar e o que ocorria era o seguinte: a criança não tinha lápis de cor, ela era uma das últimas carteiras, as crianças da frente pegavam as outras cores e para ela só sobrava o lápis preto, então tudo que ela podia fazer era com lápis preto. Então, assim, nem sempre é óbvio. Né? Ah, então ela é triste porque é preto o desenho, é escuro. Converse mais um pouco, né? Pense, né? Como é que é para ela, o que que ela vê. Que nem você fala assim, né? Ah, ela desenhou um cemitério, que não sei o que. Não, sabe o que é? É que o cemitério em frente a ele tem um parquinho super legal. Gente, criança, eles têm uma lógica toda diferenciada. Então não é igual pra gente, que ai, eu já olho no cemitério, ai, Deus do céu, você viu como é que tava e tudo mais, e desenhou. Não, pergunte para ela de uma maneira tranquila, porque se você já vem assim, se desenhou um cemitério, por quê? Ou seja, a sua expressão já conta que você tá com medo. E você não sabe. Então, assim, eu preciso saber, conhecer, por que você fez isso? Né? Olha que legal, pergunte a todos e não só para aquele que tem o desenho diferenciado. Lógico que não estou dizendo que não é para averiguar. A nossa função é acompanhar. Mas não vá sempre com essa pulga atrás de orelha, desenhou isso, é agressivo, é aquilo. Pode ser, mas não é uma regra, tá? E aí, ó, aí você fala assim, né? No nosso tema, ele diz assim: em geral, desenhar serve para representar conhecimentos construídos nos projetos, ilustrar datas comemorativas ou temas tradicionais da pré-escola, como meios de transporte, formas geométricas, etc. E aí eu, propositalmente, para essa frase, fui procurar uns desenhos. E aí eu vou perguntar para vocês: o desenho que tem os animais, o que será que aconteceu na aula? O que a gente pode pensar? O que vocês acham? Ele foi no zoológico, professor? Fora zoológico, Né? Não precisa ser nem brilhante. A criança vai para o zoológico, desenhe o que você viu no zoológico. Olha que criativo. Né? É aquele famoso, famoso desenho do primeiro dia de aula, né? O que você fez nas suas férias? Quer dizer, Verdade. dá prazer, gente? Oi. A gente fica feliz de fazer um desenho assim? Será que é o jeito mais... Tá cortando. Pode falar. Acho que é uma forma dele expressar, como a senhora, você tão jovem, mas estava colocando, né?
Foi uma tarde legal, um dia legal que ele teve, enfim, né? Fica bem pela falta de repente, nosso conhecimento, mas, ao meu ver, fica um desenho que ele gostou, uma coisa que ele gostou de ter feito. Mas só de olhar a gente já sabe o que aconteceu, não é? Isso. Né? Então, assim, será que, por exemplo, você quer ver uma provocação, né? E que a gente já viu que já existe? Será que eu faço assim, ó? Faça um desenho dos animais que você viu, só que eu quero que esse desenho comece com um número. Tem que ter um número nele. Já viu assim que desenha? Desenho 2 e tem, sei lá, um gatinho, por exemplo. Será que não é mais criativo? O que será que vem? Olha, você tem que fazer um desenho de um animal que você viu no zoológico, mas esse desenho, eu tenho que enxergar um número dentro dele. Sim. Você vê como é a mesma proposta, só que aí eu provoco a sua criatividade? Entendi. É verdade. Já vai estar usando, vai contar, ele viu quanto, ele vai lembrar que duas tartarugas, uma girafa. Você vê como você cria um outro jeito de fazer assim, opa, tirei você do seu mundo da tranquilidade. Eu tirei. Toda a zona de conforto, danada, hein? Não é? Aí você fala assim, mas eu já vi com número, professora. Ué, poderia ser com letra. Olha, você pode fazer o desenho do animal, mas tem que ser uma letra. E eu tenho que enxergar essa letra no desenho. Qualquer letra, qualquer letra. Ou seja, eu vou ter que pensar na letra, pensar no animal e como transformar essa letra no animal. Vê como é diferente? Nossa, Pro, agora é momento de lembranças, né? Aconteceu isso com a minha filha. Aí, para ela, caiu, acho que a letra S. A cobra foi assim, foi batata, foi uma cobra. Realmente, isso é interessante. Agora, você está falando, eu estou aqui me lembrando, né? Com letras, o que parece com S? Eu não me lembro muito, mas eu só sei que para ela, no final das contas, ficou a cobra. Porque a cobra, pelo formato da cobra, enfim, verdade. E se trouxe eu, uma por boa exemplo... lembrança. Então, você vê como você olha lá, mas foi um dia legal. Foi, mas eu não posso, além desse dia legal, transformar em algo que seja um pouco mais produtivo. Você concorda que quando eu incentivo isso, então assim, por exemplo, digamos, ela fez esse, com ela caiu a letra S. Não, agora você tem que fazer um desenho, tem que ser com a letra inicial do seu nome, com o animal que você viu no zoológico. Olha a dificuldade. Verdade. Né? No meu caso, minha cobra tá salva. Né? Exatamente. O que será que fazia com a sua? Gás, aquele fogo, cheiro de gás. Segura aqui, vovó, um pouquinho. Deixa eu ver o fogo. Só deixa assim, só até eu ver se o fogo tá ligado. Né? Então, assim, você vê como é um desenhar, mas é um desenhar já provocando a criatividade. É diferente. Né? Tem alguém preocupado com o gás aí. E a gente está ouvindo. Vamos lá. Então, assim, agora, né? A gente pensa de um outro jeito, né? Gente, olha as imagens aí embaixo. Todas elas, para mim, elas foram muito presentes na minha educação. Porque era um desenho estereotipado. O que é estereotipado? Se era festa junina, já tinha a bandeirinha, já tinha o balão, já tinha a noite, ou seja, já tinha a fogueira, já estava ali, já estava pronto e era só pintar. Aí agora você fala assim, Shirley, desenhe uma festa junina. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar perto desse desenho. Aí já começa com uma dificuldade. Será que eu vou conseguir representar esse balão? Porque ele tem perspectiva, né? Ele não está retão. Então, quem desenhou sabia. Será que eu consigo? Aí, a gente dando esse padrão, a gente faz o quê?
a gente tira a criatividade da criança. É diferente de tentar fazer. Então agora, nós vamos fazer um desenho de festa junina, mas esse desenho de festa junina tem que ter um formato, nele tem que ter uma fruta. Você fala, fruta? Na festa junina, tem que ter uma fruta. Ou seja, eu só coloquei um complicador ali. Mas nisso eu já provoco. Você vê como é diferente? Então, assim, não é o desenho pelo desenho. Não é o desenho simplesmente para a gente chegar lá e falar assim, tá tudo bem, tá tudo ok. Não, é um desenho pensado, né? É um desenho que você chega lá e você fala assim, e agora? Como é que eu faço? Né? Como é que eu resolvo essa dificuldade? Então, aí você fala assim, tá. Aí eu coloquei de propósito esse desenho mais à direita, que é o que tem o Chico Bento. Por quê? Não, para eu deixar uma carinha mais legal, eu estou usando a Turma da Mônica. Gente, é difícil do mesmo jeito. Não sei quem já tentou, mas alguém já tentou desenhar a Turma da Mônica? Gente, é difícil demais. A gente não consegue fazer aquela cara, porque ela tem, né, esse formato aqui, a gente nunca chega nele. É muito difícil. Então, assim, você dá um padrão que é bem difícil. E olha que você está falando com alguém que ama a Turma da Mônica, sou eu. Né? Por isso que eu até coloquei ele aqui para provocar, né? E aí você fala assim, é fácil? Não, não é. Não é. Mas quando a gente já vai oferecendo só esse tipo de situação, a gente vai tirando a capacidade de olhar de uma forma diferenciada, a capacidade de desenhar segundo sua representação, né? Então, assim, será que a festa junina que eu vou na minha escola tem uma fogueira desse jeito e tem montanha lá atrás? Não tem. Sua grande maioria não tem, né? Mas Itapecerica tem montanhas. É? E dá para ver de onde a gente está? Não dá. Então, assim, como é que está isso? Como é que está a pensar sobre isso? São essas as situações que a gente precisa imaginar. Aí a gente tem uma divergência aí, né? Por quê? Na educação infantil, em sua grande maioria, a aula de arte, ela é oferecida pelo professor da turma, né? Quando a gente chega no ensino fundamental, não. Então, na educação infantil, é pelo professor da turma. Por que essa preocupação nossa? Então, para que eu, enquanto pedagoga que sou, consiga olhar e repensar essas representações artísticas de maneira que eu tenha a criatividade como a minha maior fonte. Né? Então, assim, como que eu posso, né, oferecer uma atividade que ela deixe a criança livre, mas que ela não faça o que ela bem entende? Que ela possa escolher sem sair do que eu imagino que seja a proposta ideal, né? E aí, no nosso próprio caderno do módulo 3, né, na proposta, eles pedem exatamente isso na situação problema. Então, assim, como é que eu chego? Aí você fala assim, professora, tem uma situação, problema sobre isso? Sim, exatamente sobre isso. Então, assim, qual que é o dilema? Olha só. O dilema é, numa creche de crianças de 3 a 5 anos, né, que estão no mesmo agrupamento. Por que a importância de colocar no mesmo agrupamento? Porque, em sua grande maioria, as crianças de 3 não ficam com as de 5. Né? É etapa 1, etapa 2, etapa 3, é pré-1, pré-2, pré-3, jardim 1, jardim 1. Nível tem vários nomes. Mas eles só se veem nos grupos grandes. Não, mas aqui tá, de 3 a 5 anos. Então você vai ter uma criança, né, com um desenvolvimento motor um pouco menor, uma outra com um pouco mais desenvolvido, todas no mesmo grupo. Não fala quantas crianças são, tá? O professor dessa turma reconhece o desenho como uma importante atividade e quer garanti-la. Tem um professor que já tem essa visão de tudo que a gente veio falando antes. Ela sabe que a proposta deve ser livre para acolher as ideias das crianças, mas não deve resumir-se à espontaneidade. Então, assim, não é pega e faça o que você bem entende, tá? Não é igual muita gente pega, né? Entrega a massinha e fala assim, faz o que você quiser. Não é. Só que aqui é um desenho. Então, assim, não é pega a folha e desenho que você mais gosta. Não é. O educador quer que as crianças tenham margem de escolha.
Desenhe com autonomia, mas não quer abrir mão da sua responsabilidade de contribuir para o avanço da atividade de desenhar. Ou seja, está planejado, está pensado, mas precisa dar margem para que essa criança se mostre livre. Quem consegue pensar em um tema que deixe com que a criança mesmo desenhe sem sair do script, como é que você explicaria isso para uma criança, para que eles comecem a fazer a atividade? Tem que pensar. É pesado, né? Deixa eu pensar. Que material você ofereceria? Folha A4 pequena, folha A3 que é grandona, né? Folha A3 ela tem quase que o tamanho de 4 folhas sulfites, quase, né? Grandona. No papel pardo, gigantão, daquele de rolo, ou no papel pardo já separado. Na minha própria lousa, eu colocaria. O que será que a gente poderia pensar que desse margem para desenhar, mas sem sair do padrão, né? Do padrão da ideia do planejado, que eu possa tratar da criatividade sem retirar a imaginação infantil. Você quer ver uma coisa que eu fiquei pensando? Porque assim como se planeja para a educação infantil, quando eu leio, eu planejo pensando em vocês, né? Então, se estivéssemos no presencial lá, né? Imagino que dê para a gente fazer, e estivéssemos lá, eu pensaria assim: olha só, todos viram a representação do vírus da Covid-19. Como que ele é? Uma bolinha cheia de cabinhos, redondinhos, fizeram daquele jeito. Ok. Como é que você representaria o vírus do Covid-19 sem usar o círculo? Não vale círculo. Pode ser qualquer outra forma geométrica, mas círculo não pode. Não pode ter círculo em lugar algum. Está proibido. Eu, quando penso em vírus, professora, eu lembro daquele fantasminha do Pac-Man lá. É sempre assim que eu vejo os vírus. Não como aquela bolinha bonitinha que eles passam no jornal. Aquilo é uma florzinha tão bonitinha, gente. Então, mais ou menos aquele. O quê? Então, você vê, ela pensa assim, será que tem alguém que pensa diferente? Eu sim. Quem já pensou sobre isso? Ou agora que eu provoquei, pensou? Como será que a gente pensaria? Será que dá para transformar esse vírus em quadrado? Em retângulo? Será que a gente consegue transformar em um pentagrama? Será que eu conseguiria fazer essa representação de um jeito mais criativo? Sem usar forma geométrica? Então, não pode forma geométrica, já que usou o círculo. Você vê que você vai criando um jeito para que o outro mostre. Por quê? Porque nós já temos uma ideia de como é que desenharam. Se eu falasse assim, desenhe Covid-19, eu aposto que ia aparecer aquela esfera com como se fossem os cabelinhos assim em volta. Tudo. Mas por quê? Porque a gente está cansado de ver aquela representação. Ou seja, algo que é novo já tem uma representação no nosso infantil. Será que as crianças tão pequenas já ligaram a Covid-19 a isso? Será que eles podem fazer um desenho de uma coisa feliz? Porque eu estou feliz, porque eu estou na minha casa, porque eu estou tranquila, né? Porque eu acho legal. Tem criança que está achando legal.
Tô achando super legal. Minha mãe não sai de casa, meu pai não sai de casa, fica todo mundo aqui, a gente conversa, a gente come pipoca e a gente não sei o quê. Tem criança que tá super curtindo. Por quê? Porque tá tendo um espaço para estar com a sua família. Então, assim, você vê como uma mesma situação pode ter representação diferente? É nessa ideia que é a situação problema. Aí, olha só, considerando a situação problema apresentada, quais tipos de atividades o professor pode propor? Como organizar um bom ambiente para a atividade? Aí ele fala assim, ajude o professor solucionando o dilema desse planejamento. Lembre-se de que são muitas as propostas possíveis e seu desafio consiste em argumentar sua proposição. O que é argumentar? Não é falar por falar, é por que você quer. Como é que será? Então, gente, olha só, é muito legal, porque no nosso AVA, né, quem assistiu, quem entrou lá, quem olhou, porque eu vi que já tinha gente que estava acessado, eles mostraram uma sala de educação infantil exatamente nessa idade, com o professor, fazendo várias atividades. Dentre as atividades que ele propõe, uma que eu achei, né, uma que eu nunca fiz, que eu falei assim, olha que legal, ele fez uma tinta que essa tinta, ela era gelada, ela era congelada. Inclusive, até durante a aplicação ele teve um problema. Então, ele produziu uma tinta, e aí isso não mostra no vídeo, já mostra já a apresentação. E essa tinta estava num copo plástico, né, descartável, já que a gente via como se fosse uma gelatina, algo assim, né, no copinho já colorido, e que era para retirar e eles usarem isso como se fosse um giz, ou seja, conforme fosse derretendo, isso iria colorindo. Imagina como que as crianças reagem a uma atividade dessa. Eu que sou adulta comecei a achar legal, já, tanto que ficou na minha imaginação. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pintar? Né? Como é que eu vou dividir isso? Será que vai dar tempo de eu dividir essa minha tinta gelada com outro, né? A questão, né, do calor da própria mão, né? Tem gente que é mais quente, tem gente que é mais frio. Será que ela derrete mais? Será que tem diferença, né, no tipo da coloração e quanto ela derrete? Olha que legal. Então, assim, são várias as possibilidades. Ah, eu faço essa atividade sentada na mesinha ou eu faço no chão? Ou eu faço no pátio? Tudo isso tem que ser pensado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas se eu vou para o pátio, faz barulho. E a gente não pode esquecer disso, tá? A escola é uma organização e às vezes muitos professores abrem mão de algumas atividades. Ah, porque faz barulho. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Às vezes a gente precisa um pouco transgredir, né? Olha, gente, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas hoje eu vou fazer uma atividade, ela vai ser um pouco mais barulhenta, né? Então vocês já sabem o que vai acontecer. Nós, professores, né? Mesmo no ensino superior, a gente avisa para os colegas: ó, hoje vai ter música na minha sala. Se estiver muito alto, vocês avisem, mas eu vou fazer barulho. Então já avisa o colega o que é que vai acontecer, como vai acontecer, por que que vai acontecer. Por quê? Porque está planejado, vai ter barulho. Não é um barulho que chegou do nada, não é uma atividade que chegou do nada, não é algo que não foi pensado, não é algo que não foi deixado lá para qualquer jeito. Então, é bem diferente. Aí, né, no nosso próprio modo, ele põe um diagrama de planejamento. Gente, não tem jeito. Então, ele está lá em PDF e é para se construir. Como que é, né? Quais são? Primeiro, se pensar no tempo. Quanto tempo você pensa, em quantas etapas essa atividade que você vai fazer vai precisar? Em qual espaço, né? Pode ser feita na biblioteca da escola? Pode ser feita na sala de informática? Não sei. Pode ser feito no pátio? Não, vai ser na sala de aula mesmo. Precisa arrastar as cadeiras? Não precisa. Que material eu vou usar? E como é que eu vou dividir esse grupo? Interação é como é que vai ser dividido esse grupo? Como é que eu vou pensar? E aí dá uma estrutura, eu só vou lá e depois eu volto. Assim, diagrama de planejamento. Aí você fala assim, professora de Deus, que negócio é esse? Como é que eu faço essa questão do tempo, dos materiais? Tudo? Gente, isso chama-se planejamento. Uma das coisas
que a maioria dos professores peca, né? E aí eu não estou falando só de educação infantil, mas principalmente de educação infantil, é não ter a organização das atividades. E é isso que faz com que o seu trabalho não tenha tanto sucesso. Por quê? Porque se perde no tempo, no espaço. Perder-se no tempo, eu achei que seriam 30 minutos e foram 45, ok. Né? Eu sei onde é que eu quero chegar. Agora, eu fui fazendo e quando eu vi, isso não é planejado. É diferente. Né? Eu pensei que seria rápido e demorou mais. E qual era a próxima que eu tinha? O grupo já sabe. Né? O que a gente perde, o que a gente ganha? Olha, pessoal, nós tínhamos essa atividade, mas devido ao atraso, né? Olha, nós tínhamos, sei lá, eu já vi planos assim, vamos realizar uma pintura no ambiente externo da escola, no dia chove. As crianças estão lá em polvorosa e chove. Então, como replanejar, como repensar? Posso pensar assim, olha, nós vamos refazer no primeiro dia que tiver sol? Professora, mas aí, você não sabe que dia é. Eu sei, é no dia que tiver sol. Então, eu vou ter que deixar um dia livre. Nesse dia que tiver sol, já está todo mundo avisado da coordenação, dos pais, de tudo, que a gente vai brincar. E até esse pensar, por exemplo, se é uma atividade com tinta, né? Com criança pequena, gente, tudo tem que ser pensado. Mas as crianças têm um uniforme, mas nós temos o uniforme velho e o uniforme novo. No dia que tem tinta, eu tenho que informar a família? Tenho. Sabe por quê? Eu não queria que aquela camiseta manchasse, professora. E olha como ela voltou. Acontece isso? Gente, acontece muito. Então, olha, no dia que for, por favor, mande uma camiseta, deixa a camisetinha. Olha, nós estamos com uma atividade planejada que inclui tintas, e essa tinta, né, tem uma dificuldade maior para sair. Por favor, deixa uma camiseta mais velha, uma camiseta colorida, para que a criança possa trocar, para que fique aqui e tudo mais. Professora, mas eu vejo, não mandaram. Gente, é diferente do que já chegar lá todo manchado. Pode acontecer de chegar lá todo manchado e o povo pode acontecer, mas se está planejado, a gente já reduz. E bem que a professora falou, eu esqueci e agora já foi. Então, assim, você vê que tudo precisa, né, ter um jeito lá para, olha, como é que eu faço, como é que chega, como é que executa, para a gente não se perder, né? Vamos lá, então, qual que é a ideia, né, para resolver o problema? Lembra o problema do professor lá para realizar a atividade. Então, tem que ser criativo, mas não pode perder o tema. Tem que se pensar, mas não pode deixar com que a criança fique presa só nas regras. Então, vamos lá, vai dando passo 1. Você encontrará informações teóricas para aprofundar o conhecimento sobre o assunto e compreender por que planejar bem o momento da atividade infantil de desenhar é tão importante. Acredito que por todos os exemplos que eu fui dando e oferecendo, acho que isso já ficou claro. Mas nós temos um artigo analisando o momento da produção gráfica, né? Por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento infantil. Então, esse texto, ele vai trabalhar exatamente sobre isso. Então, seu conhecimento sobre como é o desenvolvimento artístico. Gente, pensa, desenvolvimento artístico inclui atividade motora. Aí a gente vai juntando uma informação com a outra. Lembra? Desenvolvimento motor, o que Piaget fala, como é que a gente consegue executar, como é que a gente consegue se mover, como é que a gente pode fazer. Ok, pensou isso? Uma atividade. Outra, mas só Piaget? Não, desenvolvimento emocional, né? Vallon fala, Freud fala, como que vai apresentar, como que vai aparecer, porque isso vai aparecer porque é uma produção individual. Veja, então assim, tudo que a gente aprendeu nas disciplinas teóricas, agora, quando chega na parte prática, ela precisa fazer sentido. É por isso que a gente vê a parte teórica primeiro e quando vem a prática, ela faz o quê?
faz um fechamento, para a gente poder entender, gente, eu aprendi então sobre desenvolvimento motor, por que consegue pegar o lápis já na posição correta, por que precisa de um lápis triangular, por que usa gizão na educação infantil e depois a gente vai reduzindo para o giz de cera até chegar no lápis de cor, por que eu devo oferecer esse tipo de adaptação? Sim, é para chegar nessa hora aqui da execução e falar assim, existem outros materiais que eu posso adaptar, que eu posso pensar, né? O lápis triangular, ele vai ajudar na pega da maneira correta. Meu aluno já chegou aí, não chegou, como é que eu faço, como é que eu chego para tudo isso? Então, ela já vai dando os exemplos para a gente. No passo 2, né? Como explorar materiais. Quais materiais a gente pode fazer na questão do ensino da arte? Então, assim, posso usar folha de árvore? Posso. Posso usar casca de vegetais para fazer? Por exemplo, tem papel machê, né? O que é papel machê? Papel velho, e você pica, deixa ele na água, ele vai diluir, joga casca, né? Principalmente casquinha de alho, de cebola, tal. Coloca lá, depois você usa como se fosse uma tela para você produzir a folha e você vai lá e cria um novo papel. Gente, esse papel não tem para ninguém. Não vai ter igual. A coloração não é igual. Por que não é igual? Porque digamos que eu fiz 3 bacias com papéis. Os papéis são da mesma cor, são da mesma textura. Tinha jornal em todos, não tinha jornal. Tinha crepom em todos, não tinha crepom. Ou seja, propositalmente a gente faz os tipos de papel de forma diferenciada. E como é que eu chego nisso? Então, assim, né, tem aquelas piadas, né? Professor de educação infantil parece lixeiro, não pode ver uma tampa, não pode ver um papel, não pode ver um tecido que ele já guarda. Porque tudo pra gente pode ser transformado. E essa que é a grande sacada. E às vezes a gente não tem esse material, né? Eu não tenho papel crepom, mas eu tenho um restinho. Eu não tenho isso, mas eu tenho um restinho. Eu tenho um restinho disso, restinho daquilo. Como que eu vou transformar? Depende da sua criatividade. Então, é nessa ideia dos materiais. Lembrando que nem sempre nós temos um material disponível, né, na escola. Então, é um material que a gente consegue, né, que a família consegue trazer lá. Passo 3, então, vai pensar, né, numa experiência prática para verificar o avanço dessas crianças no percurso criativo. Então, assim, nesse primeiro momento eu pensei lá, né, vamos voltar no nosso exemplo, na Covid, e aí podia ser com formas geométricas, agora não pode usar forma geométrica. Como é que foi? Será que conseguiu nesse primeiro momento? E agora? Como é que vai transformar? Como é que vai mostrar, né? Então, como é que eu vou organizar? Tem só uma resposta? Não, não tem uma resposta. Quando é criatividade, não tem uma resposta. Pode ter várias? Pode. Mas qual que é a grande percepção? A grande percepção está, conseguiu justificar por quê? Porque alguém que consegue justificar como fez e por que fez, tinha uma intencionalidade, tinha um objetivo. Experimentou, executou, foi lá e fez. Né? Eu me lembro na minha infância que a gente brincava com terra, né? Hoje é até difícil ter terra, né? Mas a Quinta Psirica tinha muita terra. E dependendo do lugar que você tinha terra de cor diferente, né? Que tem aqueles veios branquinhos, amarelo, rosa. E aí, sabe o que a gente fazia? A gente guardava em potinho velho. Olha, minha terra branquinha, não sei o quê, para fazer pintura no chão, né? Riscar e não sei o quê. Ou seja, como é isso? Eu fiz de terra, eu fiz de areia, eu brinquei, né? Como é, por exemplo, ao invés de pintar, é colar areia, é mexer com terra, borra de pó de café, né? Olha, quando sua mãe terminar de coar o café, agora você vai guardar durante uma semana, vai colocar no sol e trazer dentro de um potinho, porque nós vamos usar em uma atividade. Eles vão ficar em polvorosa. Você vê que é algo que, assim, todo mundo tem. Né? Não, professora, na minha casa ninguém toma café, não, a gente toma chá. Ótimo, temos outro material. Além do café, temos o chá. Olha que legal,
né? O chamate, ele tem uma... Ah, não, na minha casa não se toma chamate, professora. A gente só toma de camomila. Ótimo, são flores. Olha que lindo. Então, assim, tudo é possível. Desde que eu tenha uma intencionalidade, desde que eu tenha um planejamento, desde que eu tenha, né, pensado isso com certa antecedência. E aí, o passo 4, né? Então, é mostrar como é que você vai demonstrar para esse professor a solução. Essa é a ideia, né? Então, assim, lógico que a gente gostaria de ter realmente realizado tudo isso. Aí tem o vídeo, né? Que os professores realizaram, que eu espero que muitos de vocês já tenham lido, porque a gente já viu isso lá, bonitinho, executado, pensado, planejado. E no vídeo ele mostra. Então, assim, gente, é sempre bom ver como um outro colega trabalha, como é que ele fala, como é que ele faz. Por quê? Na hora que nós estivermos sem uma solução, a gente lembra dessas experiências. Por isso que é legal na nossa área a gente sempre ler sobre. Ah, mas eu não estou estudando só sobre educação infantil, professora. Leia. Ah, mas eu não quero estudar sobre EJA. Apareceu uma novidade? Leia. Por quê? Porque tudo é um jeito da gente organizar e pensar. E aí tem esse vídeo que eu sugiro que vocês assistam, é bem legal, para que ele vai sistematizando, então, né, organizando a solução, tá? Nós não faremos isso? Não, nós não faremos. Por quê? Devido ao nosso tempo, está extremamente, né, curto, e a gente não conseguiu realizar, a gente tinha uma outra proposta, nós ficamos aguardando devido à quarentena, né? Isso foi pensado. Nós não tínhamos autorização para as aulas práticas, todo mundo né, foi notificado. E aí, a partir de agora, nós temos gente, foi tudo muito novo para todos, então a gente não tinha como prever. De verdade, quando começa essa quarentena, a gente sabe que todo mundo pensou que fosse extremamente rápido e não está sendo. Então, eu fiz questão de explicar as etapas, porque eu acho que isso é importante para o nosso desenvolvimento, mas nós já temos uma nova proposta para o próximo semestre, né? Vamos deixar vocês curiosos, que a gente, né, gosta de instigar, assim como instigamos os pequenos, estamos instigando vocês, os grandes, para a gente poder pensar e elaborar algo que seja bem legal exatamente nisso. Mas, né, nós sabemos que nós temos uma avaliação. Então, agora, gente, eu vou explicar o trabalho que eu preciso, né, que nós precisamos executar para fechar a nossa nota da disciplina. Então, olha só. Eu vou explicar, vou pedir a paciência de vocês para vocês esperarem eu terminar de explicar todas as etapas do trabalho. E aí depois eu falo, olha, né, ficou alguma dúvida, aí a gente retoma. Então, assim, gente, ó, estrutura do trabalho. De acordo com a BNCC, que nós vimos lá no primeiro, se tiver dúvida, volta no módulo 1, que a gente tem lá isso bonitinho. Em grupo de no máximo 10 pessoas e no mínimo 3, né? Porque eu não quero em dupla. Elabore uma atividade com brinquedos não estruturados. Só relembrando, brinquedos não estruturados é quando você pega uma garrafa e ela se transforma em, sei lá, uma peça de jogo, ou você pega um carretel e ele se transforma, sei lá, num carrinho para fazer corrida, são ideias. Então, é brinquedo não estruturado. Não é o carrinho, não é a boneca, não. É não estruturado, que é para você trabalhar com criança de educação infantil. Então, vamos pensar, né, de 0 até 5 anos. Lógico que a gente sempre pensa nos maiores. E aí, eu quero que vocês elaborem um plano de aula. Se ficar, né? Então, o plano de aula, ele tem uma estrutura, todo mundo já viu, eu sei que já viu, porque, né, já dei aula para os 2 grupos. Então, qual a ideia? A estrutura do plano de aula vocês já têm, né? Que é o quê? Começa lá com o objetivo, lembra disso? Conteúdo, que é o título do que é que você quer trabalhar na educação infantil com a estrutura, né? Aí você vai colocar o material que você vai executar, o tempo e como vai ser a avaliação, tá? E aí, o que eu quero? Eu quero uma apresentação em fotografia. Por quê? Como estão em casa e tem crianças, porque ouço crianças, então alguém vai ter que executar,
né, do grupo, então vocês dividam aí, o grupo é grande, né? Faça essa proposta. Então, eu vou oferecer a criança. Como vocês vão organizar? Não sei. Peguem essa criança aí e mostre-a brincando com a proposta que vocês fizeram. Então, ó, volta em tudo que nós falamos antes. Então, ó, tem um planejamento. O que era para fazer, como era para fazer, por que era para fazer, e você lá, ó, fotografando. Então, por que que escolheu esse material e não outro? Por que que você achou que isso era mais produtivo? Esse conteúdo com esse brinquedo. Então, eu quero no mínimo de 3 fotos. Pode ter mais? Pode, mas, gente, não coloca 20 lá não, porque vai ficar muito pesado o arquivo, tá? Quero o plano de aula, então, escrito. Isso é para me entregar dia 3, ou seja, um dia antes da aula. Mas, gente, escrever um plano não demora muito. Venhamos e convenhamos. E para até 10 pessoas não é o fim do mundo. Só que no dia 4, vocês vão me apresentar na aula online como que era o plano, por que era e o que fazer. Né? Então, como é que vocês fizeram? Como que eu vou entregar, professor, o plano para você? Transforme esse arquivo com as fotos e com o plano tudo, com o nome de todos os integrantes do grupo. Lembre-se disso. Transforme em PDF, porque é para não desconfigurar, não é por maldade, é por nada. Porque se vocês mandam em Word, a foto sai do lugar e tudo mais, desconfigura. Então, se você salva em PDF do jeito que tá, ele vem. E ele fica mais leve também. Vocês vão mandar para o meu e-mail. Ó, o meu e-mail está aí embaixo, shirley.lacerda@croton.com.br. Por que que vocês vão me mandar? Porque eu vou ler o plano e vou ver a apresentação de vocês. Eu terei os dois, tá? Essa apresentação vai ser feita durante a aula. Do dia que dia? 4/6, ou seja, a nossa próxima aula, tá? Então, ó, o plano, o brinquedo é não estruturado. Então, eu preciso comprar, eu não tenho brinquedo. Gente, não. Caixinha de suco vale, tampinha de garrafa vale, pedrinha do seu quintal vale. Mas como é que você vai usar isso? Era para quê? Como é que era para jogar? Como é que era para brincar? Qual foi a devolutiva? O que é que você pensou? Por que que isso tá? Então, lembra lá, nos objetivos da BNCC, conhecer, experimentar, tudo tá pensado e planejado, né? Então, tira a foto e vai explicando, mas tem o plano lá na estrutura, tudo legalzinho. Professora, eu me perdi, eu não sei como material. Volta no material da própria disciplina, porque ele tem. Então, onde é que está escrito, professora, de brinquedo não estruturado? No módulo 1, tem lá, bonitinho, durante a nossa aula que nós fizemos, tudo lá, tá? Não se perca. Tem a aula online também, que eu falei sobre brinquedos não estruturados, então dá para você retomar, dá para você rever, tá? Professora, mas por que tá para a próxima semana e não tá para outra e tudo mais? Porque nós temos um tempo para poder digitar e poder executar. Então, assim, é assim que você vai pensando. Professora, mas, gente, ninguém vai fazer, né, um trabalho para prejudicar o aluno. Não, a ideia é o seguinte, é que você consiga executar. Professora, mas eu não executei, eu só vi a minha amiga executando. Gente, isso é participar. Então, organizem-se, né, vão pensando como é que é. Então, lógico, né, quem tiver com a criança, esse material vai ter que estar disponível a essa pessoa, né? Eu fui na casa da minha amiga porque a professora Shirley mandou fazer o trabalho. Gente, nós estamos em quarentena. Né? Para você não sair de casa. Não inventa moda, é quarentena. A gente não saiu da quarentena, tá? Então, quem tiver com a criança, então eu vou ter que reelaborar o plano porque a minha colega não tem caixinha de suco? Vai, simples assim. Então ela tem. Então, assim, o que é que tem? Eu pensei em tal coisa. Tem na sua casa? Você que está com a criança? Não tem. Dá para adaptar? Você vê que isso vai acontecer. Então, professora, por quê? Porque na escola isso acontece. A gente pensa que vai, sei lá, usar um jogo
Não tenho jogo na escola, como é que eu faço? Como é que eu penso? Então, isso, gente, isso não como é que eu digo? É do nada. Não. Se eu sei que eu tenho que fazer um jogo e eu tenho que mudar o material, é só mudar o material. Então, vão realizar a apresentação. Então, pensem, ó, vamos lá. Vai ter que escrever o plano, vai ter que ter a foto e vai estar junto nesse material, vai ter que fazer a apresentação. Professora, posso fazer minha apresentação em slide? Pode, assim como eu faço. Eu consigo, professora, mostrar para você durante a aula? Sim, você consegue. Então, você entra lá, clica nas bolinhas que tem quando vocês olham aqui no Teams e vocês conseguem mostrar para nós o trabalho de vocês bonitinho. Então, o trabalho prático? Você consegue? Consegue sim. Mas por que eu não estou mostrando? Porque quem está mostrando agora sou eu. Então, você vai conseguir entrar. Professora, e se eu não conseguir? Né? Por isso que eu quero trabalho antecipadamente. Por quê? Digamos que você não consegue e você fez um slide fora o trabalho que eu pedi em PDF, se eu já estou com ele no dia anterior, eu consigo apresentar da minha máquina, porque eu vou ter ele aqui salvo no meu computador. Então, pensou, então, você vê como o planejar já ajuda? É de propósito, sim. Então, quando você encaminha para mim, digamos, professor, então eu acho melhor, ó, eu vou fazer o meu slide e eu vou mandar para você. Pode acontecer desconfigurar? Pode. Então, se você mandar ele já num formato, né, fechadinho lá, é melhor. Mas eu ainda consigo olhar. Eu vou alterar? Eu não vou. Professora, arruma para mim. Não vou, né? Eu vou apresentar da forma como você me encaminhou. O ideal é que você consiga demonstrar. Você quem? Alguém desse grupo que vai ficar responsável. Então, tudo vai do planejamento e da organização, tá? Até aí. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Professora, se te mandar no e-mail, você consegue abrir e apresentar para nós, né? Consigo. Tá. Então, assim, Porque aí eu vou deixar aqui numa pastinha e eu consigo mostrar para vocês. Por quê? Tá. Porque a gente mandou, a gente fez um da Paula, aí eu mandei para o meu e-mail por ela. Aí depois chegou na hora de apresentar, aí ela pediu para mandar pelo WhatsApp dela. Aí ela foi apresentando lá pelo WhatsApp dela, abriu o WhatsApp dela e foi mostrando para mim. Só que aí ficava meio ruim para me enxergar, aí eu abri aqui no meu e fui falando para ela de acordo com o que eu vi aqui no meu computador. Não. Se você me manda, então ele fica disponível para mim assim, do mesmo jeito que eu estou mostrando o meu para vocês agora, tá? Então Pelo e-mail, eu consigo. Né? Exatamente. Aí eu abro uma pasta, gente, só um minuto. Aí eu abro a apresentação e eu consigo abrir sim, tá bom? Ok. Tá bom. Tá certo. Mais alguma questão? Professora, a gente até consegue ter o controle, né, para passar os slides, não é? Exatamente. Se é você que tá aí obter o controle, você mesmo mexe. Você nem precisa de mim. Por que eu tô pedindo para mandar? Porque vai que a pessoa não consegue, entendeu? Eu já tô pensando no difícil. Mas o ideal é o seguinte: você consegue colocar e você consegue mexer do mesmo jeito que eu faço quando eu apresento para vocês. Tudo bem, então. Obrigada. Tá bom? É bom que vocês conseguem já aprender mais uma nova estratégia. Vai que vocês serão os professores em EAD daqui a né? Tem gente que é daqui a um semestre, tem gente que é daqui a alguns mais. Tudo bem até aí? Posso passar para o próximo slide? Professora? Sim. Oi. Neste trabalho, então, no caso, a gente vai dar o brinquedo para a criança executar a brincadeira. Isso. E tirar a foto, no caso, é isso. Isso. Só que essa brincadeira tem que ter um objetivo, tem que ter por que foi esse material, tem que ter tudo isso e o plano, tudo certinho. É isso mesmo.
Assim, obrigada. Nada. Professora, Mais algum? você Oi. está querendo que a gente trabalhe com material reciclado, né? Com material não estruturado. Beleza. Porque, assim, por exemplo, digamos que você pegou uma madeira e não é reciclado, né? É um material não estruturado. Você pegou madeirinha, você pegou palito, por exemplo. Não é reciclado, né? Mas é não estruturado. Palito não é brinquedo, concorda comigo? Poderia ser. Ah, então pode ser isso? Beleza. Eu pensei que era Pode. tampinha, caixa de leite, essas coisas. Então, tampinha, caixa de leite, palito, sei lá, tubo de caneta que acabou, tudo vira brinquedo, concorda comigo? Concordo. Ah, mas valeu. Obrigada, Tá? hein? Valeu mesmo. Mais alguma questão que eu possa explicar? Não? Acho que não, Então, também acho que não, todo mundo tá quietinho. Então, eu vou para a próxima, gente. A próxima é um aviso, tá? É um aviso da própria faculdade. Ó, na próxima semana mesmo, quem tem as disciplinas interativas, elas vão acontecer, todas as atividades das disciplinas interativas. Interativas, gente, eram aquelas, né? Que você fazia só no AVA e tudo mais, não tem um professor lá. Acaba a entrega das atividades dia 3, no mesmo dia que vocês vão me entregar a atividade no e-mail, tá? E a avaliação vai acontecer de 4 a 10. Tudo bem? E as EDs dia 13 do 6, até dia 13 do 6, ok? Ao próximo aviso, a nossa avaliação oficial vai de 15 a 19. Então, quer dizer, nós temos aula ainda? Temos, tá? Então, enquanto não acabar, fica tudo certinho, toda a aula lá posta, organizada, para a gente continuar e realizar tudo. Tudo bem? Ok. Pode voltar no slide anterior. Posso? Aqui? Então, ó, as disciplinas. Isso. Então, ó, e elas estão. Então, esse é um calendário. Se você lembrar, gente, isso aí já estava tudo certinho no nosso calendário da Anhanguera, que é aquele que tem no site. Não mudou em nada. Ele foi mantido e está tudo organizado, tudo certinho, de acordo com esse plano. Só a título de informação, hoje, dia 28, saiu uma nova portaria, né, do Ministério da Educação, em que foram adiadas todas as aulas, né, e aí tem gente que trabalha em escola e tudo mais, foram adiadas as aulas até o final de julho, tá, gente? Então, inclui a gente, mas quem, né, está em escola e tal, foi adiado para o final de julho. Não sei se vocês acompanharam. Eu estou falando porque, como a gente está em aula, possivelmente os jornais, né, que falam estão acontecendo nesse horário, foi assinado pelo Ministério da Educação, então, até o final de julho. Então, embora o governo do estado tenha feito a quarentena até o dia 15 de junho, mês 6, o Ministério da Educação já fez uma portaria até o mês de julho, mês 7, para as escolas. Tá? Então, é bom a gente saber, até porque, né, eu vejo que muita gente está com criança aí, então você já vai se organizando, né? Realizando atividades planejadas para manter a sua sanidade e a delas também. Professora, mas se foi adiado, como que nós vamos comparecer na faculdade? A gente não vai comparecer na faculdade, não. Coleguinha. Mas a gente não tem que fazer essa prova? Provavelmente online. Online, possivelmente. Tá? Ah, entendi. Então, não, já porque fiquem, passaram né, para nós. Atentos. Entendi, Eu porque quero passaram A não voltar pra ser faculdade. que, né? Assim, ó, nós tínhamos nós que comparecer. vamos retomar.
nós não tivemos uma orientação Anguera a respeito disso, mas, voltando, se as aulas estão autorizadas para serem não presenciais até o final de julho, a gente não pode ir contra, e como saiu hoje, né, esse pronunciamento, esse decreto, então, não tem outro jeito de fazer, tá? E aí a gente precisa seguir a orientação que o decreto manda, tá bom? Não, então, agora eu assim, entendi. lógico, todo mundo seguindo a regra, tá bom? Eu entendi, professora. Obrigada. Tá, joia. E aí, gente, para nossa aula de hoje, terminamos. Então, esse era o conteúdo que a gente tinha para trabalhar. Então, relembrando, nós temos o trabalho, eu vou voltar na tela do trabalho, tá? De repente, se você quer tirar uma foto, olhar bonitinho como é que ele tá, eu vou esperar o trabalho de vocês lá no site, no e-mail, chile.lacerda@croton.com.br, é lá que eu vou receber, tá bom? E aí a gente vê tudo certinho para ninguém se perder. Se você vai fazer sua apresentação slide, já salva. E aí você pode, né? Quando vocês abrem aqui sabe o lugar que vocês colocam o mudo na sua tela? Tem os 3 pontinhos. Então, aqui do ladinho é o lugar de você compartilhar. E aí você poderá compartilhar o seu slide para a gente poder ver o seu. Se alguém quiser agora, por exemplo, tentar compartilhar, consegue, né? Então, olha, agora eu posso mostrar, professora, como é que tá, não sei o que, você consegue. Aí você fala assim, como é que você sabe disso, professora? Outro dia eu estava em sala com os alunos do primeiro semestre e não sei se vocês viram, é até legal eu falar com vocês, o curso do AVAMEC, da alfabetização, vocês viram isso? Tá bem legal o curso, entrem, tá? Chama avamec.gov.br e é um curso que você... Ah lá, tem alguém já tentando compartilhar com a gente, né? Sou eu, esquece. Tô testando, 1, 2, 3. Também tô testando, mas Tá não tô testando, 1, 2, 3. subindo a foto aqui. Vai entrar. Não. Subiu foto? Eu tô fazendo teste aqui. Tem gente tentando. Eu tô vendo aqui porque aparece na minha tela. Tem gente tentando. Ué, como é que Mas você viu que dá. Compartilhar PowerPoint, professor? Né? Então, assim, nesse curso, e aí ela queria me mostrar a tela dela. E aí ela mostrou a tela dela para mim. Falei, oh! E aí foi a hora que eu pensei, falei, eu posso usar isso em sala, né? Então, pensar, gente, minha voz tá ficando estranha, porque aqui tá parecendo assim, que a qualidade tá piorando. Tá dando uma falhadinha, tá começando a falhar. Então, tá na hora de acabar. Gente, eu tô com medo da minha... Porque a net começa a falhar, dá um medo. Mas não tem importância, não. Vamos lá. Então, ó, ela compartilhou a tela dela comigo. Então, vocês conseguem compartilhar também, tá? Eu acho que eu preciso parar de compartilhar. E aí você consegue compartilhar. Fale. Você vai colocar no AVA? O quê? Esse slide aí para o slide? Vou. Gente, então olha lá. O slide vai ficar Ver aula. Tá, vou voltar. O slide vai ficar no módulo 3, tá? Da aula. No link aula do módulo 3, você vai olhar lá. Deixa eu só ver se é aula, porque esse é o único que ele é diferente. E aí, só um minutinho, gente, só para eu confirmar se ele aparece como aula ou se ele aparece como outro jeito, para vocês saberem exatamente onde procurar e ninguém se perder. Um minutinho, para eu entrar aqui no AVA, para eu ver o nome, porque essa é a única disciplina minha que tem essa estrutura, e aí eu posso me confundir, eu não quero ter esse
problema com vocês. Deixa eu já combinar onde vai estar, porque daí todo mundo já sabe bonitinho onde é que está. Então, ó, no módulo 3, unidade de ensino 3, é isso mesmo, ele aparece na mesma estrutura e tal. Na aula, tá? Aí vai estar lá assim, slides. Aí vocês vão saber o que que é. Eu vou colocar slides como o primeiro nome do arquivo, para vocês terem lá e vocês retomarem, tudo bem? Porque daí ninguém se perde, certo? Ok. Na aula do módulo 3. Tudo bem? Vou baixar e vou postar no grupo. Tá certo. Tá certo. Então, assim que terminar, eu entro lá e eu já... Deixa eu ver se eu consigo publicar. Ai, não, vou ter que sair, porque daí fica muita coisa na tela, eu posso, né, me perder. Mas eu publico lá bonitinho para vocês terem, porque, né, ai, depois, ai, na hora eu me perdi, ai, eu lembro que ela falou, mas não sei como é que estava, e aí todo mundo consegue enxergar, tá bom? Tudo bem. Sendo assim, a nossa aula acaba. Bom descanso, cuidem-se, gente, né? Esse vírus não é brincadeira, tá? Quem puder, faça a quarentena certinho. Quem não puder, se cuida, máscara, álcool, distanciamento, tudo que for possível, porque tá bem perigoso, tá bom? Verdade. Obrigada, professora. boa Então, noite. Também, viu? bom descanso, gente. Obrigada, Até a professora. Tchau, próxima semana. Tchau. Até. Até. Beijo. Tchau. Até a próxima semana. Boa Tchau. noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.